Bom dia, turma. Hoje nós faremos aí a nossa segunda aula de revisão do segundo bimestre. O tema que eu escolhi é a crise de 1929. É a crise nos Estados Unidos, que vai chegar ao auge aí na crise a partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Então, nós vimos que após a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava destruída, né? Que país saiu vitorioso após a Primeira Guerra? A gente tem uma aliança que contém aí a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, porque a União Soviética, a Rússia, saiu após a sua Revolução Socialista no meio aí da Primeira Guerra em 1917. Então, os Estados Unidos dá aí um gás para esse grupo, aonde ele fornecia tudo o que era preciso para a guerra, para eles participarem da guerra. Então, que país saiu vitorioso após a Primeira Guerra? O próprio Estados Unidos, né? O próprio Estados Unidos. Por quê? Porque ele vai enriquecer, porque fornece armas, alimentos, empréstimos aos países e vai sair aí prestigiado, porque foi só ele entrar na guerra para a guerra acabar. E também, um outro item que não está aí, a guerra não aconteceu no seu território. Então, os países vencedores, eles estão aí, eles sofreram bombardeios, sofreram invasões. Então, mesmo sendo vencedores, eles precisam aí de um tempo para poder se reerguer. Nesse meio do caminho, os Estados Unidos aí tomam o lugar da Inglaterra, que a Inglaterra sempre foi a primeira economia do mundo, né? Pós-guerra, pós-Primeira Guerra, os Estados Unidos será essa economia. Mas esse centro financeiro que antes era a Europa passou para a América, foi transferido aí para os Estados Unidos. Enquanto as dívidas internacionais da Europa aumentavam, os Estados Unidos tornavam-se os maiores credores, quer dizer, dava crédito, emprestava dinheiro, né? Então dependiam menos do comércio exterior. Não estavam tão integrados ao contexto mundial. Tinha inclinações protecionistas. Não se alinhavam entre os partidários do livre comércio. Então, de 1919 até 1929, nos Estados Unidos, houve aí o chamado, né? Os Estados Unidos virou potência, sua produção crescia, houve um grande aumento industrial, o lema era consumir cada vez mais. Então, esse estilo de vida americano, que é chamado American Way of Life, era aí ter o último modelo desses produtos que estavam aí sendo fabricados nos Estados Unidos, né? Quais eram? A geladeira, ter fogão, ter rádio, ter aspirador de pó, ter máquina de lavar. Isso era, ser o jeito de vida americano, esse consumo exagerado, né? E aí a gente tem a linha de produção, né? Por que consome-se demais? Porque produz demais. Então o Fordismo constituiu o sistema de produção associado à figura do seu inspirador, né? Que é essa imagem aí, que ele foi o fabricante de automóveis norte-americano Henry Ford. Aqui a empresa da Ford e uma linha de produção aí embaixo, né? Então, o Fordismo é um sistema racional de produção em massa que transformou radicalmente a indústria automobilística na primeira metade do século XX. O sistema produtivo baseado numa linha de montagem. O objetivo, a produção industrial elevada, aumento da produção no menor espaço de tempo, utilizando o trabalhador que produzia mecanicamente a mesma ação durante todo o dia. Os veículos eram colocados numa esteira e passavam de um operário a outro para que cada um fizesse sua parte do serviço.
E com isso, no final do dia, havia uma grande quantidade de produtos prontos, diferente daquela linha de pensamento artesanal, aonde o operário ou a pessoa, ela irá produzir do início ao fim, né, sem divisão. Isso demora mais. Então, o Fordismo veio aí para aumentar a produção, né? E aqui a gente tem uma linha de montagem de carros e logo aqui em cima também uma linha de montagem, nesse caso aqui mulheres, onde cada funcionário vai fazer aí uma parte da produção. E com isso a produção cresce em larga escala e o consumismo está aí no patamar da vida americana e o mundo inteiro quer copiar essa vida, né? E os donos das empresas se enriquecendo cada vez mais. E a melhor forma de ganhar dinheiro nessa época era investir em ações na Bolsa de Valores, né? Eles compravam ações a preço baixo e depois vendiam a preços exorbitantes. Mas o que acontece? Vai chegar um momento que a Europa já vai estar começando a se equilibrar na sua recuperação pós-guerra. E os Estados Unidos não têm mais tanta exportação, mas o país não percebe isso, não percebe que tem que parar, tem que diminuir a produção. Com isso, como isso não acontece, há uma superprodução. Que é isso? Eles produzem muito e também há um subconsumo. O que é isso? Eles compram pouco. Então, essas ações dessas empresas vai chegar aí numa queda de preço. Então, é 24/10/1929, houve uma queda nos preços das ações. Inúmeras empresas e bancos foram à falência. Isso aí é o início da Grande Depressão Americana. Para vocês terem uma ideia, falia 4 bancos por dia nos Estados Unidos. Mas o que levou a essa Grande Depressão eu expliquei um pouquinho já. É a crise de superprodução, né? Nem as pessoas que moravam nos Estados Unidos consumiam, muito menos a de outros países. Eles não perceberam que tinham que diminuir a produção. E por outro lado, né, tem o subconsumo. A palavra não está aí, mas está resumida aí nessa frase, né? Muito menos outros países não consumiam, então põe o subconsumo. E acontece em 1929 a quebra da Bolsa de Valores. Aqui tem uma imagem do dia da quebra da Bolsa de Valores em frente à Bolsa de Valores de Nova York. Ó. Mais de 10 mil pessoas permaneceram em pânico em frente à Bolsa. Por quê? De um dia para o outro estavam pobres, perderam tudo. Isso as pessoas que tinham ações. E as pessoas que não tinham ações, né? Os empregados. Os empregados ficaram sem emprego, ficaram desempregados, né? Milhares de trabalhadores foram despedidos, o que afetou ainda mais o mercado consumidor, né? E não só os Estados Unidos, vamos dizer assim, um efeito dominó, né? A crise vai se espalhar para o mundo inteiro. Todos os países ligados aos Estados Unidos sofreram repercussões profundas pela crise. O Brasil não ficou atrás, né? A crise atingiu o Brasil? Sim. Como? Os Estados Unidos era o maior comprador do nosso café e com a crise deixou de comprar. Ao mesmo tempo, concedia empréstimos ao governo e com a crise pararam de emprestar dinheiro. Então, o Brasil na nossa história do Brasil, em 1929, a gente tem uma grave crise econômica,
que vai se juntar com a crise política, e aí a gente vai ter Getúlio Vargas no poder, né? A Revolução de 30. A Revolução de 30 no Brasil acontece pela união aí dessas duas crises. A crise política do café com leite, né? Onde não há mais aquele São Paulo e Minas Gerais no poder, e a crise econômica provocada aí pelos Estados Unidos não comprarem mais o café do Brasil. Tem um desemprego em massa nos Estados Unidos, tem uma falência generalizada, já falei aí, né, 4 bancos por dia. Tem uma crise do liberalismo econômico, né? O que é o liberalismo econômico? É você produzir o que você quiser, quanto você quiser, né? Esse liberalismo vai ser aí travado, né? Vai haver a intervenção aí do Estado na economia. Crise das democracias parlamentares na Europa, aí vem o surgimento do nazismo, do fascismo, né? E no Brasil, já falei, a crise do café. Agora, um único país que não foi atingido com essa história toda, né? A crise econômica americana não irá atingir a União Soviética, a URSS. Por quê? Porque é um país socialista. Todos os países capitalistas do mundo sofreram com a crise americana, menos a União Soviética. A União Soviética tem um isolamento internacional, né? Por quê? Porque é um país socialista, nunca esqueçam disso, né? E o que fazer para acabar com a crise, né? A recuperação dos Estados Unidos vai passar aí nas mãos de Roosevelt, que vai criar o New Deal, né? O New Deal, o que é? Como eu já falei, crise do liberalismo no outro slide, aqui tem uma intervenção do Estado na economia. O próprio governo vai ver o que deve ser produzido e o que não deve ser produzido, né? Esse abandono do liberalismo, né? Então, a gente tem aí um novo capitalismo a partir dessa tentativa de recuperação econômica americana. Vai conseguir se recuperar? Sim, vai conseguir se recuperar, porque logo em seguida, em 1939, né, teremos aí a Segunda Guerra Mundial. E novamente, os Estados Unidos serão os credores dos países Inglaterra, França, que estão aí participando da Segunda Guerra Mundial. Então, espero que eu tenha ajudado aí na revisão, e agora vocês podem fazer aquelas atividades de recuperação com tranquilidade. Até a próxima aula.